Sabe aquela sensação quando você lê um livro que é diferente de tudo que você já tinha lido antes? E daí você se pergunta como eu demorei tanto tempo assim para ler esta obra-prima? Esse vídeo é dedicado para 4 livros que me fizeram ter essa sensação. Livros que foram assim, de 0 a 100, mas livros que trazem sempre algo a mais. Seja na forma da construção da história, seja na narrativa, ou então no gênero que eu nunca tinha lido. E eu vou começar essa história com O Conto da Aia. Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao Entre Prólogos. Eu sou a Mara e estou sempre aqui tentando indicar os melhores livros da minha estante que eu já li para vocês poderem conhecer, ou então para contar um pouco da minha experiência, porque tem livros que vocês já podem ter lido, mas que talvez gostariam de comentar com alguém, porque, nossa, eu li esse livro, mas na época ninguém nunca comentou sobre isso, eu nunca tive alguém para conversar, como foi o caso de Moá, porque nessa obra aqui eu lembro que fazia muito sucesso na época que eu li, mas eu nunca tive a chance de comentar como eu estou fazendo agora com vocês. Esse livro foi a minha primeira experiência com uma distopia, então é por isso que eu trago ele aqui. E eu fiquei assim abismada na época que eu li, porque foi algo totalmente diferente de toda a minha realidade. Na verdade, eu já li A Seleção, que é uma espécie de distopia, mas é aquela coisa assim muito, sabe, fantasiosa, muito conto de fadas. Esse daqui foi mais pé no chão, foi realmente uma crítica à nossa sociedade e que, infelizmente, a gente pode estar começando a viver um ponto da Aia, porque nesta obra daqui, as mulheres elas são basicamente silenciadas. As mulheres não têm voz. As mulheres precisam fazer apenas a sua função. E no caso da Alfred, né, que é Alfred, a função dela como Aia é procriar. E aí ela tá na casa de um comandante do alto escalão, e ela precisa servir a ele e a esposa, mas assim, obedientemente, calada, apenas cumprir com a função dela. E ela tinha uma vida antes disso, ela tinha marido, ela tinha filha, e ela perdeu tudo isso. Então, caso ela não aceite, ela pode morrer. E eu lembro que quando eu li, eu fiquei assim, estarrecida. Foi um livro que me deixou muito assustada com essa realidade. E eu acho que o bom de distopias, o bom assim, né, nos alertar, nos fazer refletir sobre uma sociedade que não existe, mas que dependendo das escolhas e consequências do ser humano, talvez venha a existir. Então, realmente, isso é um gênero que faz a gente colocar um pé no freio e olhar para o mundo à nossa volta, olhar para o mundo que a gente está construindo e pensar, eu estou indo pelo caminho certo, eu estou fazendo as escolhas certas, eu estou com as pessoas certas, porque mostra-me com quem andas que eu te direi quem és. Eu nunca consegui dar uma chance para a série, para a adaptação dessa história daqui. Se eu não estiver enganada, eu até vi o primeiro episódio, mas eu nunca dei continuidade. Mas eu nunca também senti a necessidade de ler a continuação dessa história, porque essa obra ficou tão famosa ali entre 2018 em diante, que a autora fez um livro continuação. Eu não senti a menor necessidade de ler. Para mim, ele teve um bom desfecho aqui e eu não voltei para ler. Fora que eu acho a edição incrível. Eu tenho outro livro da Margaret, mas eu ainda não li, que se chama Vulgo Grace, mas eu espero ler em breve. E eu trouxe esse livro como o primeiro exatamente por isso, porque foi a primeira distopia que eu li que revolucionou a minha cabeça. Eu fiquei assim, chocada. É certo que eu não leio muitas distopias, mas essa daqui precisava estar na minha lista. A minha segunda indicação não poderia ser diferente. Eu estou falando de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Por que eu trago esse livro? Porque eu achei que essa mulher era real. Minha gente, quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso ver um filme da Evelyn Hugo. Como assim? Eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher. E daí eu descobri que não, ela nunca existiu. Como assim? Este livro daqui, eu acho que foi o primeiro que eu li sobre famosos, né? Acho que eu nunca tinha realmente lido um livro que a personagem principal era uma famosa, era uma atriz. Mas essa história daqui, a gente tem Oscar, a gente tem a Hollywood de ouro, a gente tem toda a história do cinema bem construída, diretores, algo muito bem estruturado, então faz você acreditar a todo instante que essa mulher é real. Nessa história daqui, a gente vai conhecer a Evelyn Hugo e ela contrata uma jornalista para fazer um livro autobiográfico, sendo que ela vai dar a maior entrevista de toda a vida dela, porque ela vai contar segredos que ela nunca contou para ninguém, que ninguém nunca sabia. E essa é a chance da Monique, que é a jornalista, de fazer a sua carreira. Porque, gente, vai ser assim uma exclusiva que ninguém nunca imaginava. Então ela vai decolar. E é um livro forte, porque a gente percebe que a Evelyn
ela era gente como a gente, colocavam ela num pedestal altíssimo, mas como essa mulher sofreu, ainda mais num período da Hollywood de ouro que era pesadíssimo, tipo assim, ao nível extremo. Então, só por ela ter conseguido conquistar o que conquistou na luta, no suor, na raça, essa mulher realmente era uma guerreira. E quando eu peguei o livro, que eu vi o título Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu me perguntava, ela realmente teve 7 maridos? Sim, ela teve 7 maridos, ela se casou 7 vezes, mas nem todos foram assim bons maridos. E aí, às vezes a gente tem isso aqui, ó, que é tabloides, jornais, revistas que publicavam matérias sobre ela, porque ela era famosíssima, ela era tipo a Evelyn Hugo, a Marilyn Monroe dessa história daqui. E aí a gente tem os recortes dos jornais com as informações sobre ela, tipo esse daqui, Riva e Hugo perdem a cabeça. Já ouviu falar em casamento às pressas e em separação relâmpago? Basicamente, ela se casou com o cara e ela, em 24 horas, cancelou o casamento, se divorciou. Então, assim, foi um livro diferente de tudo que eu já tinha lido. Foi o meu primeiro contato com a escrita da Taylor. E foi, assim, amor à primeira vista. Eu acho que nenhum outro livro dela, nessa fase aí de famosos, se compara com a Evelyn Hugo. Todo mundo elogia muito Daisy Jones and the Six, mas eu não consegui me conectar da mesma forma que esse daqui. Eu gostei, mas tive muitas considerações, muitos asteriscos. Eu acho que se fosse para dar uma nota hoje para Daisy Jones, eu daria 3 estrelas. 3 de 5. E esse daqui, com certeza, um 5/5, porque ele é fenomenal. Se você ainda não leu Daisy Jones, eu super recomendo. Daisy Jones. Evelyn Hugo, eu super recomendo. Recomendo ler a tetralogia completa, que é Daisy Jones, Evelyn Hugo, a gente tem Malibu Renasce e Marilyn Monroe. O que está acontecendo? E Carrie Soto está de volta. São os 4 livros sobre famosos dela. A gente tem banda com Daisy Jones, a gente tem atriz com esta mocinha daqui. Malibu Renasce, se eu não estiver enganada, ela é surfista. E o último livro, que é o Carrie Soto, ela é tenista. Então, assim, são livros incríveis e sempre tem referências. Tem referências da Evelyn em, sei lá, em Malibu, tem referências de Daisy Jones na Evelyn e por aí vai. Porque o Mickey Riva, se eu não estiver enganada, ele é do livro da Carrie Soto. Eu acho que é isso mesmo. Se não for da Carrie, é o de Malibu Renasce. Mas enfim, tudo está conectado. E vale muito a pena ler todos eles em sequência, porque são assim incríveis e realmente faz a gente se perder no meio das histórias. E em paralelo a isso, eu trago a minha terceira indicação, que é incrível porque a gente vai ter de olho nela. Ele segue um pouco essa pegada de famosos, mas não famosos em si. A nossa mocinha, eu achei esse livro incrível, porque a gente traz uma representatividade gorda. A nossa mocinha, ela vai participar de um, digamos que casamento às cegas, um reality show para encontrar o amor da vida dela e tem muita gente que se inscreve, muitos homens. E o que eu achei interessante dessa estrutura daqui é porque todos os capítulos eles são iniciados na forma de script, de roteiros. Olha só, deixa eu mostrar. Todos eles iniciam assim. Episódio 6, e daí tem o iniciozinho, filmado em locações em Nova York, Middlebury, Newark e Short Hills. E daí tem a transcrição do chat e depois começa a história em si. Esse foi o diferencial para mim desse livro que eu achei incrível. Todos os capítulos, de fato, são em formato de episódios. E eu achei isso simplesmente fenomenal. Só para provar que eu não estou mentindo, olha só, capítulo 5. Capítulo não, é episódio 5, e daí a gente vai ter a descrição, a locação e uma transcrição de chat. Esse livro, ele foi perfeito. E ele vem trazer esse ponto muito sensível, vem trazer a gordofobia como foco, como a nossa personagem sofreu para realmente, sabe, se aceitar, se encontrar e, de fato, se permitir ser amada, porque esse é um ponto muito forte nesse livro. Não é apenas isso de uma aceitação, mas ela se sentia à vontade para permitir que alguém a ame, porque muitas vezes ela pensava que isso não era possível, que as pessoas estavam ali apenas por interesse, que estavam ali apenas com segundas intenções, seja ficar famoso no programa ou não. Mas quando ela encontra o cara perfeito, nossa, eu vibrei tanto por esse casal, vocês não têm noção. Esse livro, ele é incrível, e a nossa mocinha, ela é uma influência. Então, assim, é por isso que escolhem ela para ser
a nossa garota propaganda desse reality show. E, gente, ela dá o nome. A Bea é incrível. Fiquei com saudade desse livro. Nossa, a minha edição tá toda marcadinha assim, ó. Toda rosinha, porque a lombada é rosa, mas a capa é azul. Então eu coloquei a cor da lombada, porque eu achei que fazia muito mais sentido. E também a cor do vestido dela e do cabelo. E esse livro ele é muito bom para fazer essa conscientização, porque além da gente ter os dilemas internos da personagem, da protagonista, a gente também tem alguns relatos de, digamos que, comentários em redes sociais, em tabloides, em sites, e vem mostrar aí em primeira pessoa como é difícil lidar com isso. Faz a gente se colocar muito no lugar da personagem, fazer a gente refletir, sair da nossa zona de conforto, da nossa bolha perfeita e ver outras realidades e enxergar que muitas vezes essas pessoas estão do nosso lado, pedindo ajuda, pedindo assim, olha para mim, sabe? Olha o que estão fazendo, me dá um apoio, sabe? Me dá um ombro amigo. Não para que eu possa apenas colocar para fora todos os meus problemas, mas que eu possa, que eu saiba que eu tenho uma rede de confiança, uma rede de apoio, uma rede que me faça me sentir segura, pessoas que realmente se importam comigo. E esse livro ele foi assim essencial para mostrar isso. Eu queria que a gente tivesse mais livros nesse sentido. Ultimamente eu não tenho visto mais tantas obras literárias com esse foco. Eu lembro que eu li essa daqui, li Fat Chance, que foi publicado pela editora Gutenberg, mas depois eu vi uma queda nesses livros sobre gordofobia e eu tenho sentido muita falta do mercado estar olhando mais para esse lado também. Então, esse livro daqui é perfeito. Leiam e vamos para o meu último livro, minha última indicação desse vídeo, que ele traz uma coisa diferente, que é a cultura asiática, mas de um país que eu nunca tinha lido nada a respeito. Quando eu falo lido a respeito, eu falo em livros mesmo. Eu nunca tinha visto livros de romance com este país, com pessoas de lá. E eu estou falando de uma história de amor agridoce que traz personagens vietnamitas. Ai, ai. Eles ainda são ali adolescentes, é um young adult, mas a família de cada um deles tem restaurantes que são assim, não se batem. Eles são rivais na cozinha e também na vida pessoal, porque a família de um não deixa o outro ter contato, eles têm uma rixa muito grande. Mas, gente, eles vão se ajudar mutuamente, eles vão realmente ver que essa rixa vai acabar com eles. Que eles não podem deixar essa rixa ir pra frente, porque enquanto eles fazem isso, eles estão perdendo muita coisa. Perdendo a oportunidade de realmente ter um apoio, sabe? De ter alguém que entende das dificuldades pelas quais você está passando. De estar em uma terra estrangeira, de ser um imigrante, de precisar vencer cada batalha todos os dias, com muito suor e muito ardor. Coisa que eu gostei muito nesse livro daqui, eu tô olhando um pouco mais para lá, porque eu tô me vendo no espelho para ver se o livro tá focando, porque Evelyn Hugo não focou muito não, né? Eu acho a capa belíssima, mas o que eu queria dizer sobre essa obra daqui é que eu fiquei com fome. Sempre que eu lia sobre algum prato, eu fiquei com muita fome. Foi um dos primeiros livros dessa nova fase da editora nacional. Agora é apenas editora Nasce, mas antes eles eram pelo selo exatamente nacional e depois eles trocaram para ser mais, digamos que geração Z. Mas eu adoro os livros publicados por eles. Eu só tenho 3, mas os 3, um deles eu ainda não li, é verdade, mas os outros 2 eu sou apaixonada. E esse daqui foi o meu primeiro livro com eles e eu fiquei apaixonada, porque, gente, é um livro leve, é um livro muito fofo, mas como eu estava falando, me fez entender um pouco mais sobre a cultura vietnamita, porque eu realmente não fazia ideia de nada. E quando eu via os pratos típicos de lá sendo narrados aqui, eu ficava com muita fome, ficava indo pesquisar no Google para ver como era, e pareciam muito gostosos, muito apetitosos, e eu ficava assim, eu preciso comer. Até hoje eu nunca comi comida coreana, então assim, tem muita coisa ainda que eu não conheço. Mas eu queria muito que tivesse um restaurante de comida vietnamita aqui em Maceió. Infelizmente ainda não tem, por favor, tragam. Porque o pho, que é um prato lá que eles cozinham bastante, ele parece ser maravilhoso. Eu fiquei com água na boca. Tô agora também. Meu Deus, eu preciso comer isso um dia, por favor. Então, assim, foi um livro diferente de tudo que eu já tinha lido. É leve, como eu estava dizendo. Tem aí um Enemies to Lovers, mas que quase não tem nada de enemies, porque esses dois aqui vão acabar com a rixa entre as famílias. Mas cada um desses livros trouxeram algo diferente que eu ainda não conhecia, mas que eu amei conhecer. Então, vale muito a pena, leiam, me agradeçam, porque, gente, eu preciso comentar, principalmente sobre esse daqui com vocês, porque na época
eu mal vi as pessoas falando sobre ele. Então, leiam cada um deles e vamos papear. Mas, se vocês puderem, deixem aqui nos comentários um livro que foi assim, diferente de tudo que vocês já tinham lido e que valeu cada centavo do seu preciosíssimo tempo. Mas agora eu te vejo somente no próximo vídeo, então tchau!